Hebreus capítulo 9, versículo 1 até o 15. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora nos pormenores. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho no santo lugar, do santo lugar, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mancha, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, existem muitas coisas aqui na terra que elas são encenações das verdades lá do céu. O tabernáculo é um deles. Nós sabemos que esse tabernáculo ele foi construído aqui na terra para mostrar para nós uma verdade do céu, para ensinar para nós algo da parte de Deus, uma verdade, uma realidade, um segredo do céu. Outra coisa que nós observamos, esta terra, e que é uma tipificação de algo maravilhoso da parte de Deus, é a nossa família. Pense que Deus é um Deus trino, pense que Deus é um Deus família, que Deus é Pai, que Ele é Filho e que Ele é Espírito Santo, e que este Deus que é trino, que é família, criou a nós também com esta mesma característica, corpo, alma e espírito, e nos fez também seres relacionais. Nós não podemos, não conseguimos fazer nada grande nessa terra sozinhos. Por quê? Porque nós estamos nos movendo juntos em coletividade. Há no nosso coração uma grande sede por família. Há no nosso coração uma grande sede por amar, ser amado, compartilhar, viver juntos, pertencer a uma determinada família, a um determinado grupo. Isso faz parte do ser humano. Irmãos, nós saímos de uma família divina, nós viemos desta família que é Deus, o nosso Pai, que é trino, e nós estamos nessa terra, vivemos em família, vivemos em comunidade e estamos retornando para a família do céu, a família divina, estamos voltando para lá. Aleluia, glória a Deus. Então, a nossa casa não é um ajuntamento de pessoas. Por isso que os conceitos desse tempo, os conceitos desta era, as ideias desse mundo que tentam redefinir família, que tentam colocar família de uma maneira deturpada, não se enquadram nas Sagradas Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Família não é uma república.
Família não é um ajuntamento de pessoas. Família não é um grupo de gente que está debaixo do mesmo teto para pagar as contas juntos, dividir as contas, ou compartilhar das coisas que aconteceram na semana ali no fim do dia. Não, irmãos. Família tem propósito. Família é sonho de Deus. Família é algo maravilhoso que nasceu no coração do nosso Pai. Sabe, é a maneira como Deus se expressa, é a maneira como Deus se move, é a maneira como Deus é, acima de tudo. Deus é um Deus família, e nós fomos criados dessa forma, de maneira que quando as pessoas olham lá para dentro da tua casa, da tua família, eles estão aprendendo sobre Deus, eles estão enxergando Deus ali, no amor que o marido ele entrega sacrificialmente pela esposa, na devoção que a mulher entrega para o seu esposo, na obediência dos filhos. A mesa de Deus, ali a mesa da casa se torna um altar a Deus e uma plataforma onde os frutos do evangelho florescem. Ali eles florescem, irmãos, a paz, longanimidade, o amor a um ao outro, o domínio próprio, isso tudo acontece dentro do lar. Deus é família e Ele tem prazer em estar com seus filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, Deus tem prazer em estar conosco nesta noite. Deus é um Deus família, se alegra quando os filhos estão na sua presença. E quando você olha para o tabernáculo, ele é também algo físico que mostra uma realidade da parte de Deus. Irmãos, esse tabernáculo é a expressão de um Deus família. Deus deseja morar com seus filhos. E Ele mostrou isso para nós de diversas formas. Deixou isso muito claro para você de diversas maneiras. Uma delas é a presença do tabernáculo lá no meio de Israel. É tão pulsante o desejo de Deus de estar com o seu povo, que Ele pediu que fosse construído uma tenda, um tabernáculo, para estar no meio das 12 tribos. Repartiu-se ali as 12 tribos em 4 partes, algumas delas estavam na frente, outras atrás e outras dos lados, mas no meio, a tenda, o tabernáculo foi construído. E ali a presença de Deus descia, a nuvem de Deus, a Shekinah, a nuvem de glória, Deus se mostrando para os seus filhos: é o meu prazer em estar com vocês. É o meu prazer em habitar com a minha família. Esse tabernáculo, logo depois que o povo sai lá do Egito, você conhece a história, o povo sai do Egito, eles constroem esse tabernáculo. E ali eles fazem, Deus capacita aquele povo para fazer aquela tenda, para fazer aqueles objetos que vão ficar dentro dessa tenda, representando a graça de Deus, a glória de Deus. E ali, meus irmãos, essa tenda vai acompanhando o povo de Israel, vai acompanhando o povo. E quando o povo de Deus entra na Canaã, chega na terra prometida, a preocupação daquele povo, a prioridade daquele povo foi: nós precisamos dar um lugar para a presença de Deus. É a primeira coisa. Eles não ficaram preocupados assim, com a estrutura, casa, evoluir na construção, evoluir na fabricação das espadas ali, de elaborar, porque, irmãos, naquela época as coisas eram muito precárias, em Israel. Então, do lado ali, as nações já estavam muito avançadas na tecnologia. Então, eles não estavam preocupados em trazer uma tecnologia de outro lugar para fabricar as carroças, os arados, as espadas deles, as coisas de casa. Não. A preocupação deles nós precisamos dar um lugar para a presença de Deus. A presença de Deus tem que ter um abrigo, tem que ter um espaço, um lugar reverente, um lugar de primazia, assim, um lugar honrado no meio do povo, onde o povo de Deus possa honrar o nome do Senhor. Então eles vão lá para Gilgal e ali armam a tenda, colocam a arca, e aquilo ali é sagrado. O povo de Deus precisa subir lá naquele tabernáculo para adorar ao Senhor, porque era para eles prioridade. E se você vai lendo a história, principalmente o livro dos Juízes, você vai vendo que toda vez que o povo de Deus sai da presença, algo terrível acontece. Irmãos, é mais ou menos assim, sabe? Você precisa entender isso. Como filho, há um terreno chamado terreno do órfão, terreno da orfandade. Ali tem um ecossistema próprio. Ali é um ambiente com leis próprias. Romanos, capítulo 8, fala disso. Lá tem a lei que impera ali é a lei da morte. E foi dessa lei da morte que o Senhor Jesus nos resgatou, que Ele nos tirou. Então entenda uma coisa, que o povo está junto com Deus, na presença de Deus, no colo do Pai.
desfrutando de paternidade espiritual, ali nos braços de Deus. E é como um pai que está com seu filho ali, né, num parquinho no domingo, e ele está abrigando esta criança, protegendo esta criança, essa criança está sob as suas vistas. Mas de repente, a criança foge da presença do pai, e ela vai até o terreno da orfandade. Ela vai lá, e lá tem um ecossistema próprio, leis próprias, ali tem um algoz que domina e manda naquele pedaço. Então essa criança sai debaixo da proteção do pai, e lá ela cai, rala o joelho, quebra um braço, acontece algo terrível com ela, estando ali submetida àquelas leis daquele terreno próprio, acidentado, onde ela tropeçou naquela pedra, caiu e se feriu. E às vezes esse retorno é muito sofrido, quando a criança está voltando lá, chorando muitas das vezes para os braços do pai. E era assim, Juízes, o povo saía deste ambiente de colo do pai, da presença, e ia para o terreno do inimigo, onde as leis da morte, elas mandam. E lá, a pessoa é escravo de Satanás, e eles, muitas das vezes, clamaram, choraram, e voltaram a Deus, debaixo de coração ferido, debaixo de muito sofrimento. Eles voltaram a Deus. Aconteceu várias vezes, e era assim. Então, irmãos, esta presença protege, esta presença acolhe, essa presença enche os nossos corações de vida, porque no colo do Pai, no contato com o Pai, Ele está ministrando a nós. Romanos está falando isso lá no capítulo 8, porque agora a lei do Espírito e vida, ela impera, ela tira toda aquela legalidade, aquele escrito de dívida que você devia lá na época do pecado, é rasgado, e agora é Deus, é o Espírito Santo, é a presença dele, é o colo do Pai, é esta nuvem, esta Shekinah. E quando você olha para esta presença, esse tabernáculo aqui, que está construído em Israel, agora, um tempo depois, ele é tirado de Gilgal, é levado para Siló. Não fique assim apegado a esses nomes, preste atenção no símbolo que Deus está falando conosco, a sombra do que esse tabernáculo projeta lá no Novo Testamento, porque todas as coisas do Velho Testamento é uma sombra. A sombra mostra algo imperfeito. Eu olho aqui, estou vendo a minha sombra, mas se eu sigo esta sombra, ela revela algo que está exposto em detalhes, cor, textura. Então, você olha a sombra, né, lá do Velho Testamento, e vai seguindo ela, tanto os sacrifícios, a vida de muitas pessoas, e você vai olhando e você chega sempre em Jesus Cristo, sempre em Jesus Cristo. Sabe, todas as vezes que você olha uma sombra lá no Velho, acompanha, ela vai terminar lá no Calvário, ela vai terminar na pessoa e na obra do Senhor, o Cristo. E com o tabernáculo também não é diferente, não é diferente. Você olha para ele e tudo aponta para Jesus, tudo mostra Jesus. Então há ali uma nuvem em cima daquela tenda, a glória de Deus está lá, mostrando para os seus filhos: eu quero estar com vocês. E este tabernáculo, irmãos, ele é para nós um retrato da graça de Deus. A graça de Deus que se move do Pai para os seus filhos. A graça de Deus, a obra dele que se inicia na graça. Uma graça que se move. Por que eu estou falando esta graça que sai de Deus e vem em direção aos filhos? Porque não tem nada que nós venhamos a fazer nessa terra. A salvação não é por obras. Irmãos, o quanto que a gente poderia impressionar o nosso Deus com as coisas que nós vamos fazer nessa terra? Não existe esse negócio, essa conversa. Todos nós estávamos longe de Deus, né, em pecado, destituídos da glória de Deus. Então agora a salvação é uma obra de graça, é uma obra de um coração amoroso de Deus que está vindo em nossa direção, cumprindo os símbolos das parábolas de um pastor, bom pastor, que vai em busca de uma ovelha que se perdeu. Então a graça move até lá. De uma mulher que não aceita de maneira nenhuma uma moeda perdida dentro da comunidade, ela varre até encontrar e elevar novamente aquela vida na posição de honra.
mas também de um pai que corre em direção ao filho pródigo e que preparou tudo para receber esse filho, porque a graça está sempre se movendo em direção aos filhos. Aleluia! A graça de Deus está sempre se movendo em direção aos filhos. A graça de Deus manifesta e se movendo em tua direção nesta noite, Filadélfia. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui é maravilhoso. Olhar para o tabernáculo nos lembra da grandeza de Deus versus o pecado do homem. Sabe? Por quê? Porque ali a obra de Deus graciosa está se movendo e a gente se lembra, puxa, realmente, eu não era nada, né? Eu estava no lamaçal, uma vida de tão pouco valor, comportamentos longe da presença de Deus, mas Deus é tão amoroso, Deus é tão abundante, Deus é glorioso, Deus é benigno, Ele é santo, e esse amor veio até nós, sabe? Então há uma disposição de Deus. Deus fala, faça o tabernáculo, coloca o tabernáculo no meio de Israel, como uma lembrança para as pessoas, todas as vezes que elas baterem o olho, e verem aquela tenda, e lembrarem que lá dentro está a arca, todas as vezes que o arraial olhar e ver a nuvem lá em cima do tabernáculo, eles vão se lembrar da minha graça que desceu do céu e alcançou a cada um deles, mesmo eles sendo pecadores, estou morando no meio da minha família, aleluia. E tudo ali dentro daquele tabernáculo aponta para a santidade de Deus. Ali dentro tinha um jeito próprio de responder a essa presença. E aí eu começo a conversar com você. Irmãos, o sacerdote não podia entrar lá de qualquer maneira. Deus estava ali com seus filhos, o tabernáculo construído, mas o sacerdote não podia entrar lá quando queria, a hora que pensava, que dava na cabeça dele, e do jeito que ele bem entendia. Havia uma maneira de interagir com esta presença. Havia uma maneira de reagir à santidade de Deus. Havia uma maneira de se comportar perante a presença de Deus. E esse tabernáculo, ele é uma ponte, repito mais uma vez, para tudo que vai acontecer lá no Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando essa palavra habitou aqui, é literalmente tabernaculou. Se manifestou. Esse verbo é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É também o leão que ruge sobre a igreja e envia a igreja para um propósito glorioso. Aleluia! E nós precisamos entender isso nessa noite, que há um modo próprio de reagir à santidade de Deus. Quando o Senhor Deus está no nosso meio, quando o Senhor Deus está na igreja, como é que nós reagimos quando a presença de Deus está conosco? A santidade de Deus, de um Deus que sempre habita no meio dos seus filhos. Há uma maneira própria de nós nos comportarmos, há uma maneira própria de levantar as mãos, há uma maneira de glorificar a Deus, há uma maneira de nos comportarmos frente à presença do Senhor quando ela chega e ela te alcança. E assim, isso era muito bem entendido por aqueles sacerdotes lá da antiga aliança, e eles reagiam dessa forma, eles entendiam, pela fé. Hebreus diz que eles já compreendiam, olhando ali a cortina do tabernáculo, o castiçal, olhando uma vez por ano a arca da aliança, quando entrava lá no Santo dos Santos, o sacerdote olhava e pela fé entendia, um dia haverá de vir o Cristo, haverá de se manifestar no nosso meio, um Cristo que tem prazer em morar com os seus filhos, e que é santo, e a qual eu preciso ter uma maneira própria de reagir à pessoa dele, à santidade dele. Quando você se lembra lá do tabernáculo, de início, irmãos, tem um átrio. O que é um átrio? Ali, do lado de fora do tabernáculo, você chega e você já vê o altar. O altar era um caixote ali, feito de madeira, da maneira própria ali, com aquelas, e conforme o texto de Hebreus, nós não vamos entrar nos pormenores desse texto hoje, mas havia ali um altar, e nesse altar havia um fogo, a qual Deus tinha acendido, e o sacerdote não podia deixar essa chama se apagar, então eles revezavam de turno em turno, para manter aquela chama sempre acesa. Era o fogo que veio do céu, aquele fogo que queimava ali dentro. Então ali, as pessoas vinham com as suas ofertas, e entregavam ali, naquele altar, para então serem purificadas dos seus pecados. Logo em seguida, você anda mais um pouco, você chega, havia uma bacia com água, onde o sacerdote lavava suas mãos. E depois, ele andava mais um pouco, e agora ele entrava dentro da barraca.
dentro da tenda, dentro do lugar santo, que é o próprio tabernáculo, com aquelas cortinas. A única fonte de luz que tinha lá era o castiçal. Aqueles 7 braços erguidos, as lâmpadas acesas, o sacerdote sempre se movendo para deixar aquela lâmpada acesa, não podia deixar apagar de jeito nenhum. De um lado a mesa com 12 pães, do outro lado ali em frente o altar queimando incenso, perfumando aquele ambiente, e uma cortina espessa, grande, separando o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. E nessa Arca da Aliança, irmãos, ali a presença de Deus se assentava. Deus e a sua presença visível descia em cima da tampa da Arca da Aliança e ali se abrigava e ali se assentava. Então, tudo isso, quando nós vamos caminhando, a família de Deus vai passando átrio, vai passando lugar santo e santo dos santos, ela vai trazendo à memória essa graça de Deus que nos alcançou. E esse Deus tão maravilhoso que insiste em morar no nosso meio. Esse átrio nos lembra do perdão. Ele é como a cruz de Cristo que nos lembra que um dia ali o nosso pecado foi apagado e que Deus nos chamou para sermos família de Deus. Aquela bacia de água nos lembra que nós somos purificados, santificados, lavados pela lavagem da regeneração, e agora os nossos pecados foram perdoados. E nós não temos mais aquela velha vida. Satanás não pode ir lá cobrar você, meu irmão. Por que você dá tanta voz? Por que você dá tanto ouvido? Sabe, aqueles pensamentos, as acusações, você não é nada, você fez isso, você fez aquilo outro, você não é digno. E aí vem aquelas vozes. Nós precisamos calar todas as outras vozes e dar ouvido à voz do nosso Deus. Aleluia! Um dia você passou lá naquela bacia da purificação, os seus pecados foram lavados, e você agora é uma nova vida, nasceu de novo na presença do Senhor. Não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Agora nós somos esse povo purificado, entramos no santo lugar. Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, e olhamos para aquele altar, aquele incenso que sobe até Deus, nos lembrando que Jesus, ele é o nosso intercessor. Jesus intercede, queridos. Não precisa de intermediário, não precisa de atravessador, não tem que pedir para fulano, que fulano pede para cicrano. Queridos, quando você bate o teu joelho no chão, você tem um caminho aberto com o trono de Deus. Olhe para o altar do incenso aqui nesse tabernáculo. Jesus é o seu intercessor. Fale com ele, queridos. Fale tudo que você precisa. Rasgue o teu coração na presença de Jesus. Ele te ouve. Você não precisa marcar hora. Você não precisa competir por agenda ou pedir para que tantos outros mediadores falhos e mortais desse mundo venham intermediar esta comunhão que Jesus e o Pai desejam ter com você. Aleluia. O véu foi rasgado. Há um novo e vivo caminho ao qual você pode entrar e pisar e permanecer na presença do nosso Deus. Aleluia! E isso, irmãos, traz ao nosso coração temor, tremor, alegria, porque você olha para o Santo dos Santos e aí está ali graça demonstrada na provisão de Deus. A Arca da Aliança mostra isso para nós. A provisão de Deus o Pai, o Cristo que veio até nós. Uma arca feita de madeira, feita de ouro. Você olha ali, tem uma parte, de madeira, 100% madeira. Do outro lado você tem uma parte 100% ouro. As duas estão juntas, coexistem, não se misturam. E aí você olha e fala, eu me lembro da presença de Jesus, que veio a essa terra 100% homem, 100% Deus. Duas naturezas juntas, coexistindo, sem misturar. Jesus chorou, Jesus se cansou, Jesus perdeu amigos, Jesus soube o que era passar por dificuldades nessa terra e por tentações, mas querido, Ele é Deus. Ele é Deus que ressuscitou mortos, Ele é Deus que curou os enfermos, Ele é Deus que tem autoridade sobre principados e potestades, Ele é Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, assentado à destra de Deus, o nosso Pai. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós olhamos para a arca e louvamos, celebramos. Um dia o Verbo veio até nós, se manifestou, se apresentou, cheio de graça, cheio de verdade. E nós lemos o texto,
por conta dessa manifestação, que Jesus também é o sumo sacerdote dessa nova aliança, e ele mesmo, não com sangue de bezerro, não com sangue de bode, sangue de oferenda, mas ele próprio levando o sangue dele, lá na cruz do Calvário, vertido lá, ele aspergiu sobre a arca, e então cumpriu todas as coisas, e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, aceitos, aperfeiçoados, aleluia. E diante, queridos, dessa graça manifesta, há um chamado para as famílias, para que as famílias venham responder a essa presença tão graciosa que está conosco, a essa presença que veio até nós, porque nós somos chamados pelo apóstolo Pedro de sacerdotes, geração eleita, povo da realeza, povo nobre, sabe, com uma missão nessa terra. Então a nossa casa, a nossa família não é qualquer família. O teu sobrenome nessa terra, Filadélfia, não é qualquer sobrenome. Os seus filhos não foram gerados para desonra, sabe, para ficar nas garras de Satanás. Não, irmãos, você é uma família eleita, é uma família nobre, é uma geração de sacerdotes do Deus vivo. Há um chamado de Deus, porque essa graça veio até nós, a presença de Deus nos alcançou, é o desejo de Deus de morar lá na nossa casa, na nossa família, irmãos, aleluia, glória a Deus. E diante desta graça manifesta, nós precisamos responder, desfrutar dessa comunhão plena com Deus e com a sua presença. Esse é o chamado de Deus para a tua casa, para a tua família, esse é o chamado para a tua geração, para a tua descendência. Mas há uma pergunta, meus irmãos, e olha, 7h30, poderia impetrar a bênção, né? O texto já foi explanado, você entendeu, mas eu quero deixar uma pergunta, e caminhar com você mais uma meia hora, só mais uma meia hora, tá? E olha, pensa comigo, como você tem reagido à presença de Deus, como você tem reagido a uma graça que desceu e te alcançou. Quero falar com você sobre 4 famílias, hoje é um culto de celebração da família, eu quero que você aprenda com estas famílias, famílias que estiveram diante da presença, e famílias que reagiram a essa presença de uma maneira diferente, e tiveram também destinos diferentes, porque, irmãos, às vezes nós achamos e criamos na nossa cabeça padrões de pensamento, padrões de comportamento, tudo errado, e eu como pastor preciso te advertir, preciso te ensinar, sabe, meus irmãos, porque muitas das vezes nós estamos caminhando e confundindo a verdade de Deus com os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades. Preste muita atenção, nestas 4 famílias, elas estiveram diante da presença, elas reagiram de maneira diferente à presença, e cada uma delas teve um destino em Deus. Rapidamente eu quero que você se lembre comigo, eu não vou ler o texto, do Eli e os seus filhos. Eli e os seus filhos. Quem era Eli, meus irmãos? Um homem que estava no tabernáculo, lá em Siló, de frente com a presença, o tempo todo, vendo a nuvem, contemplando a Shekinah, sabendo da glória de Deus que estava ali, sentindo o cheiro do incenso suave que pairava dentro daquele tabernáculo. Eli e os seus filhos. Irmãos, Eli, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Quando Deus promete para a linhagem de Arão, e para, mais específico, a família de um dos filhos de Arão, ele promete que aquela linhagem estaria diante da presença perpetuamente, ou seja, era um povo consagrado a Deus, era uma família separada para o Deus vivo, para estar na presença de Deus. Então pensa no amor de Deus por aquela família, pensa na disposição de Deus em favorecer aquela família. Deus se moveu para a família de Arão, Deus se moveu para a linhagem de Arão, Deus se moveu para Eli, que tinha o sobrenome de Arão, e que carregava as promessas recebidas lá atrás, um povo abençoado, um povo a qual Deus queria morar na casa de Eli, e Eli estava de frente à presença, Eli conhecia a presença, mas Eli se comporta de uma maneira frente a esta presença. Ele tinha o privilégio de ministrar a Deus, ele tinha essa promessa, a tua linhagem vai me servir eternamente, mas ele tinha também a incumbência, a responsabilidade de dar uma resposta à presença de Deus, e uma resposta ao chamado dele.
Olha, eu já quero dizer uma coisa para você, igreja de Cristo Jesus. A partir do momento em que você disse sim à cruz de Cristo, não existe meio termo. Não existe estar em cima do muro. Não existe uma hora estar lá, uma hora estar aqui. Você que disse sim à presença de Deus, você agora assume um compromisso e uma aliança. E você precisa ser fiel a esta aliança diante do Senhor. Sabe por que não tem meio termo na nossa vida? Se você está na presença de Deus, se você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, você será cobrado a dar uma resposta a esse mundo do teu chamado. O que você está fazendo para redimir essa terra? O que você está fazendo para apresentar Jesus? O que você está fazendo para transbordar da presença de Deus onde você tem passado? E era isso. Eli foi chamado para estar na presença, mas Eli também foi chamado a fazer algo naquele tempo. Porque, irmãos, essa casa, essa família, ela serviu a Israel 40 anos. E eles deveriam agora cuidar das coisas do templo, cuidar dos ofícios de Deus, intermediar, ensinar o povo, guiar o povo para a presença. Queridos, as pessoas precisam olhar para você e ser guiados para a presença de Deus. Essa é a resposta que você deve ao mundo. E nesse sentido não tem como se eximir. Mas deixa isso para os diáconos, deixa isso para os intercessores. Talvez é o pastor, talvez é a pastora, o presbitério da igreja. Não, deixa isso para outro mais capacitado. Não, irmãos, é você mesmo. É você. É a você que Deus chamou. E é de você que Deus vai requerer o talento. Não tem como a gente enterrar o talento e chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estive lá na terra e enterrei o que o Senhor mandou eu fazer, o talento que o Senhor me deu. Não existe esse meio termo. Eli vai ser cobrado do que Deus mandou ele fazer. Eli vai ser responsabilizado. Então, Eli agora, ele é responsabilizado por conta do comportamento dele lá no tabernáculo. E você lembra do tabernáculo, lembra da presença, tá bom? Para nós fazermos assim, esse símbolo na nossa mente e irmos entendendo a palavra de Deus. Então, está ali o Eli, e o Eli está no tabernáculo. O Eli está de frente à presença. Ele precisa se reagir de uma maneira. Não tem jeito de ficar comportando de qualquer maneira na frente da presença. E ele precisa também, uma vez cheio da unção na presença, sair e dar uma resposta para o mundo. E apresentar a presença de Deus por onde quer que ele venha passar, curando a terra em nome do nosso Deus. Aleluia. Eli é esse sacerdote. E aí, meus irmãos, como é que nós encontramos este homem? Um sacerdote assentado. Você começa lendo a história de Eli e ele está acomodado, assentado. É um homem passivo. É um sacerdote assentado. E outra coisa assustadora a respeito de Eli: um sacerdote cego. Está perdendo a visão. Não é incapaz de enxergar. Isso aqui, irmãos, embora seja algo físico, está mostrando para nós um ensinamento espiritual. Isso aqui é muito sério, porque o sacerdote ele estava se movendo o tempo todo dentro do tabernáculo. É o fogo que precisa ser cuidado, é as pontinhas da lamparina que precisa ser aparada e tem que colocar azeite, é o incenso que tem que misturar e colocar ali, é os sacrifícios do povo, é ensinar o povo, é interceder pelo povo, é guerrear as guerras do Senhor. Então, havia ali uma ocupação, mas Eli está acomodado, queridos, diante da presença, diante do leão que rugiu e enviou aquele sacerdote. Ele está sentado, apático, diante da presença, numa apatia espiritual, num desânimo, e acima de tudo, cego, meus irmãos. A Bíblia diz que ele estava cego, a sua visão a cada dia mais e mais se perdendo. O pior de tudo é quando você começa a ler a narrativa em Samuel, está dizendo: naquele tempo, as visões eram raras, as profecias eram raras, não se ouvia a voz de Deus naquele tempo, meus irmãos. Isso é algo assustador, é algo terrível. Por quê? Porque aquele a qual Deus tinha chamado para dar uma resposta para o mundo, estava dormindo, sentado, fechando os olhos para a realidade, sabe, acomodado, tranquilo. E os filhos de Eli? Os filhos de Eli, meus irmãos, eles corrompiam a adoração. As pessoas chegavam ali para adorar, e os filhos de Eli, eles roubavam a oferta das pessoas, eles levavam os irmãos que estavam no tabernáculo a pecar,
Porque os irmãos chegavam e falavam assim, nós viemos adorar. E aí os filhos de Eli falavam assim, não, então me dá cá essa oferta sua. E os irmãos falavam, não é desse jeito que faz na casa do Senhor, no templo do Senhor. E os filhos de Eli falavam, mas vai ser assim, vai ser da nossa maneira. Então, além deles pecarem dentro da casa de Deus, eles ainda comprometiam a adoração do povo de Deus. E como se isso não bastasse, a palavra do Senhor diz que os filhos de Eli se prostituíam com as filhas, com as mulheres que iam adorar na casa de Deus. Então era grande, a Bíblia diz, se você vai lendo a narrativa ali em 1 Samuel capítulo 3, você vê, era grande, aquilo clamava, tinia nos ouvidos de Deus, por conta do mal que esses rapazes faziam. E sabe de uma coisa, irmãos? Você começa a ver uma casa, uma família, de frente para a presença e reagindo dessa forma, à presença de Deus. Reagindo diante da presença dessa forma. Um homem apático, um homem parado, um homem cego, sabe, que não discerne, que não tem visão espiritual. E os filhos fazendo toda sorte de coisas erradas, ou seja, a descendência já tinha sido comprometida. E agora Eli precisa tomar uma decisão, porque a presença exige. A santidade de Deus foi ofendida, Deus está sendo envergonhado por conta daquela casa que reage dessa forma diante da presença. E como é que ele responde agora? Com reprovações suaves. Era necessário ter uma medida drástica, era necessário ter uma conversa firme com aqueles meninos. E a Bíblia diz que Eli tinha reprovações suaves, tratava de qualquer maneira. Quando agora o momento exigia uma ação severa e rigorosa, Eli não discerne mais o mover de Deus e está agora repreendendo os seus filhos com suavidade. Sabe o que é isso aqui? Era o pai passando um pano quente para os filhos. Sabe, eles entendiam o que os meninos estavam fazendo, ouvia as reclamações, mas em vez de tomar uma medida drástica com os seus filhos, ele acatava, suavizava, para ele aquilo não tinha importância. Irmãos, como que nós temos reagido diante da presença do nosso Deus? Por acaso nós somos uma casa igual a Eli, apática, uma casa muitas das vezes cega diante das realidades, uma casa a qual a descendência já está comprometida, e nós não temos pulso firme, irmãos, para poder tomar medidas drásticas. É necessário, em algum momento da nossa vida, nós tomarmos medidas drásticas, de oração, de agressividade profética, porque o profético ele é agressivo. É dessa forma, meus irmãos, precisamos muitas das vezes entrar com correção, com choro, com arrependimento, com cinza na cabeça, vestes rasgadas por conta do pecado, e muitas vezes nós vamos suavizando, sabe, e essa cegueira aqui fala muito de nós, muitas das vezes fecharmos os nossos olhos para a verdade de Deus, e adotarmos algo na nossa casa, conforme o nosso coração, e chamarmos aquilo de verdade. E é por isso, irmãos, que muita gente entra e sai de culto da mesma forma. Sabe por quê? Às vezes a correção ela sai da palavra de Deus, às vezes a pessoa até lê a Bíblia, às vezes a pessoa até se debruça para estudar as Escrituras, ela vem no culto, ela está bem intencionada, mas ela fala, isso não é para mim, isso aí não é para mim, isso aí é para o irmão ali do lado, é para a irmã, é até para aquele irmão que nem veio, e aí nós jogamos no outro, mas para nós isso não é, essa casa aqui não é a nossa, entendeu? Por quê? Porque a nossa verdade, nós agora adotamos algo lá na nossa casa como sendo a verdade, não é a verdade de Deus, e colocamos aquilo no lugar de Deus. Então quando a pessoa é corrigida, ela ouve a correção saindo do altar, fala, não, isso não é para mim, isso não é para mim, quando muitas das vezes há um padrão de mente deturpado, sabe, um padrão de mente, uma cegueira, igual estava sobre Eli. Irmãos, qual o grande problema de uma família como Eli? O legado se perde, a família se perde, você pode comprometer tua casa inteira, irmão, por conta de uma escolha errada. Você pode comprometer tua família inteira por conta de uma apatia, por conta de preguiça espiritual, sabe, de não orar, de não jejuar, de não buscar a face do Senhor, ou de fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, e que Deus muitas das vezes está te mostrando, e falando, corrige isso enquanto é tempo, age homem, age mulher, sabe, famílias onde mulheres estão muitas das vezes como Eli, com essa cegueira espiritual. Eli não discerne o mover,
não discernem. Famílias iguais a Eli são um problema dentro da casa de Deus, porque não discernem o mover. A Ana vem para a casa do Senhor, cheia do Espírito, orando as amarguras dela na casa do Senhor. E ele olha e fala lá, está bêbada. A Ana está lá, orando, e o sacerdote olha para ela, o sacerdote que não reage direito à presença, que não reage conforme a presença, e fala, está bêbada, essa mulher está bêbada. Então agora ele tem essa reação diante do mover, é um homem omisso. Irmãos, esta casa fala de alguém que não sabe como se comportar diante da presença de Deus, uma família omissa. Sabe, uma família omissa. E o que aconteceu? Isso condenou toda a linhagem de Eli. Qual foi o final? Uma linhagem que terminou em escassez, uma linhagem que terminou em orfandade, uma linhagem que terminou em humilhação, em pobreza, sem legado. Levantou-se um profeta naquele tempo, procurou a Eli e disse, a tua casa vai morrer sem descendente. Não vai ter velho na tua casa, não vai ter descendência na tua casa. E isso se cumpriu. Porque, irmãos, a calamidade nunca saiu da casa de Eli. Por quê? Porque aquela casa não sabia se comportar diante de uma graça recebida. Irmãos, em nome de Jesus, isso para nós hoje é um chamado e um alerta. Longe de nós sermos uma casa como a casa de Eli. Aleluia. Glorifica o Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Longe de nós sermos uma casa como essa, uma casa que não reage à presença, que não sabe ser grato diante da graça recebida, diante do Cristo que anseia ter comunhão conosco, e nós ficamos de olhos fechados, apatia espiritual, sentados quando devíamos estar voando na presença do Senhor, prostrados numa cadeira, quando deveríamos estar inflamando as lâmpadas com fogo, nos envolvendo no perfume da intercessão, nos movendo no sacerdócio que Deus colocou na nossa casa. Longe de nós sermos como esta família. E isso aconteceu, a espada, a calamidade nunca saiu da casa do Eli. Ele morreu sem linhagem. Lá no final de tudo, a família foi morrendo, foi acabando, e Deus teve que levantar um sacerdócio por conta da outro braço, da outra linhagem de Arão. Lá no final, em Zadok se levanta agora e assume esse legado a qual Eli tinha rejeitado por conta desta forma leviana de tratar a presença de Deus. Filadélfia, qual a sua reação à graça revelada? Qual a sua reação diante de Jesus? Qual a sua reação diante desse chamado a ser um sacerdote? Quando as circunstâncias exigem ações enérgicas, como você tem reagido nessa terra? Lá na tua casa, na tua família? Você tem fechado os seus olhos à realidade do seu lar? Às vezes quando você abrir, meus irmãos, vai ser tarde demais. Teve um momento que chegaram para Eli e falou, a guerra se abateu. Você não cumpriu o teu chamado. O negócio foi tão feio que atingiu a tua casa, atingiu o sacerdócio, levaram a arca de Deus. Os filisteus estão invadindo agora a nação de Israel. É um povo que não clama, é um povo que não ora, é um tanto de crente só de nome, que vem na igreja todo domingo, mas que dá um mau testemunho terrível durante a semana. Um povo apático e cego espiritualmente, sentado na cadeira, obesos, E aí o Eli está lá, ele era um homem obeso, sentado naquela cadeira, e chegam para ele e falam, Eli, por conta da tua insensatez, e de você que se intitula igreja de Deus, não dar uma resposta apropriada à cruz de Cristo, a arca se foi, a presença saiu do nosso meio, não tem mais presença, culto morto, culto frio, não desce, porque está cheirando mal de tanto pecado não confessado. E aí o que ele faz? Cai para trás, quebra o pescoço e morre, e termina assim a história desse homem. Por quê? Porque, irmãos, foi um homem que fechou os seus olhos para a realidade do céu. Irmãos, nós vamos terminar desse jeito? É isso que vão contar a nosso respeito no fim de tudo? Vai falar dos nossos pecados, da problemada que a gente anda dando lá na empresa, na família. Os crentes lá da Filadélfia, um mau testemunho terrível, como Eli, sentados na cadeira, olhos fechados, família que só dá trabalho, é a família mais problemática do bairro, quando deveria curar o bairro, ser resposta para o mundo, posição sacerdotal, de ministrar a Deus um serviço agradável, e de curar outras pessoas, e de arrastar as pessoas atrás de si, levando no testemunho,
Sabe, irmãos, em nome do Senhor Jesus, hoje, se levante aqui uma geração forte, de sacerdotes, geração eleita, povo escolhido, sabe, um povo curado realmente que diz: Senhor, nós dissemos sim à tua presença, como Ana, ainda que a amargura se abata sobre os nossos corações, nós vamos chorar da nossa amargura aos pés do Senhor. E aqui entra outra família, também de frente à presença, também de frente ao tabernáculo, Ana e sua família, Eucana e seus filhos, que vieram depois. E aí vai falar assim: nossa, família perfeitinha, né? Família de comercial de televisão aí. Não, meus irmãos, era sofrido também. Tinha problema. A Ana era estéril. Uma mulher que passava uma vergonha por conta dos problemas dela. Uma mulher caluniada. Uma mulher que sofria uma perseguição terrível. Porque provavelmente o Eucana se casou novamente. A Ana não dava filhos para ele. E a lei permitia, nesse caso, ele casar com mais uma mulher. Veio a segunda esposa. A Bíblia diz que a Penina irritava excessivamente a Ana. Era uma mulher, e pensa na Penina como aquele problema lá da tua casa, que você levanta cedo e ele já está empenhado em castigar, te envergonhar, espezinhar, cutucar o dia inteiro. É a Penina, sabe? E aí ela estava lá, amargurando a vida da Ana. Então, irmãos, essa casa aqui não é uma casa perfeita, tudo super-herói, sabe, indo para a casa do Senhor. Não, irmãos, tinha dia que era choro, igual foi nesse dia que ela chegou na casa do Senhor, amargurada. E ela não conseguia nem clamar, ela só murmurava, os lábios dela só se mexiam. E ainda o sacerdote ainda olha e fala: tá tonta, bebeu, cachaça o dia inteiro, ainda vem para a casa de Deus desse jeito. Mulher, aparta de ti esta bebida. E aí ele vai corrigir ela, ela fala: eu tenho chorado das minhas aflições, eu tenho clamado e entregado a Deus as minhas lágrimas, em amargura. Deus sabe o que eu estou vivendo na minha casa, mas eu escolho dar uma resposta apropriada à presença. Eu escolho. Não vai ser problema que vai me calar, não vai ser problema que vai me amordaçar. Se eu não conseguir cantar, eu murmuro e choro nos pés do Senhor, e Ele me atende. Aleluia, irmãos, foi assim. Esta foi a reação. Uma mulher estéril, uma mulher envergonhada, uma mulher cheia de problemas, mas quando chega diante da presença, ela sabe o renovo que tem, ela sabe o abrigo que tem, ela sabe como se comportar diante da presença, ela sabe responder à graça recebida. Deus veio, Deus está morando ali em Siló, a arca está lá, a nuvem está lá, a presença está assentada em cima da arca, e Ana agora sabe, a presença de Deus está logo ali, eu só preciso me derramar. Tudo que eu preciso está aqui. Então ela começa a se deleitar, ela começa a se derramar, ela sobe para adorar, ela não deixa os seus sentimentos serem dominados pelos problemas. Cuidado, Filadélfia, cuidado com os teus sentimentos, isso pode comprometer tua família inteira. Pensa comigo, se a Ana tivesse adotado uma postura vingativa, ela fala: que esse negócio de orar, eu tenho orado tanto, e não está adiantando de nada, e esse negócio de ser crente não está adiantando de nada, eu vou mesmo agora partir para cima, a Penina me provoca, o problema me provoca, eu vou para cima. E se ela começasse a reagir em vingança e provocação também, ela tinha perdido da parte de Deus essa bênção, porque ia ficar essa guerra. E sabe de uma coisa, irmãos, provavelmente ela ainda ia ser obrigada a cuidar dos filhos da Penina para o resto da vida dela. É verdade. Diante da cultura de Israel, era isso que ia sobrar para ela. Ela ia ter que aguentar a humilhação, ia ter que aguentar a provocação daquele problema, e ainda ia ter que pagiar os filhos da outra. Ela falou: eu não vou entrar nessa. Quando o diabo tentar me desestruturar, os meus sentimentos serão reorganizados por aquele que é o santo, o soberano, o Deus de toda glória, aquele que se assenta entre os querubins. Ela entregou para Deus os sentimentos dela. Sabe, aquela tristeza, aquela depressão, aquela ansiedade, colocou tudo na presença do Senhor, não permitiu que os problemas desorientassem ela e tirassem ela daquela rota do milagre. E foi assim com esta mulher, ela se posicionou na presença, se deleitou na bênção. E coisa linda, irmãos, uma família que aprende a reagir a Jesus da maneira certa, uma família que aprende a abrigar a presença, uma família que abre espaço na sua casa para Jesus ter morada, ela se torna fonte de resposta a esse mundo caído. Por quê? Porque o que acontece? Ana adora, Ana chora, Samuel nasce da posição dela, uma mulher sábia, uma mulher de oração,
qualidades. Eu estava notando aqui algumas qualidades dessa mulher. Mulher de maturidade, mulher de visão espiritual. Olha isso, irmãos. Mulher de maturidade, mulher de visão espiritual. Famílias responsivas à presença. Não era uma mulher enlouquecida, mas era uma mulher que sabia para onde ela ia derramar o choro dela. Uma mulher cheia de alegria mesmo na dor. Mesmo na dor, ela reconheceu a santidade, reconheceu o poder, identificou a soberania, reconheceu a graça de Deus e se moveu para lá. Mulher, em nome de Jesus, para de dar tanto gosto para o Satanás. Homem, para de dar tanto gosto para o diabo. Sabe, quando vier os problemas sobre a tua casa, corra para os braços do Pai, corre para a presença de Deus, reorganiza os teus sentimentos, em maturidade, em nome de Jesus. Irmãos, eu não estou ministrando um culto para, sabe, bebês espirituais. Você já tem uma jornada, você já tem uma maturidade, sabe, precisamos reconhecer o nosso estado e reorganizar o nosso interior, diante da cruz de Cristo, diante da cruz de Cristo. Essa família alcançou da parte do Pai uma bênção extraordinária. Por quê? Porque soube responder à presença. Aleluia! Soube responder à presença. Irmãos, a partir de hoje, você saindo daqui, você está sendo enviado para um destino sobrenatural. A tua casa vai ser uma casa que vai gerar profetas para essa geração. Sabe, você pode até chorar, mas lá da tua casa vai sair resposta. A bênção vai vir na tua casa, e é uma bênção tão grande, meus irmãos, que vai ministrar outras casas e outras famílias, porque o teu choro é choro de Ana, sabe, a tua maturidade é maturidade de Ana, e você reconhece a presença, Filadélfia, você dá uma resposta à presença, e assim, quando Deus ministra a tua casa, e a bênção vem, e ela vem, sabe, num tom profético, e o Samuel chega, é uma bênção para todos. O filho de Ana foi uma bênção, um juiz, um profeta, um regente para aquela nação sábio, um homem de Deus, curou aquela nação, meus irmãos. Então a dor de Ana, a resposta dela positiva, a cruz e a presença e a Shekinah gerou milagre, gerou bênção, gerou abundância, gerou cura para toda aquela nação. O tempo passou, e está passando, né? Eu falei meia hora, falta só 5 minutos. Irmãos, o tempo passou e veio começou os reis, né? E veio Saul e depois vem o Davi. E você conhece a história. O tempo foi passando, começa agora o reinado de Saul. Davi conquista Jerusalém e por 20 anos a arca fica lá em Kiriat Jearim, na casa do Abinadab. E nada aconteceu. Eu fiz uma ministração sobre isso aqui uma vez aqui na comunidade. Depois você assiste lá no canal. Vou deixar para o seu link aqui, para você assistir, você que está em casa. Irmãos, essa resposta à presença, lá na casa do Abinadab, 20 anos, a presença está na casa dele, nada acontece. Então, irmãos, às vezes nós podemos vir na igreja e ser aqueles crente velho, trabalhoso, sabe, que só dá trabalho. Por quê? Porque está pegado na religião, não amadurece, cheio de picuinha, sabe, imaturidade, chora porque o pastor muitas das vezes não viu, não cumprimentou, sabe, se aborrece porque o irmão tomou a cadeira dele, sabe, briga no estacionamento, compra as coisas dos irmãos, não paga, um horror, sabe, 20 anos diante da presença, mas não toma jeito, 20 anos na presença e não, sabe, nada acontece. Por quê? Porque dá uma resposta inapropriada à cruz, e está se relacionando, sabe com o quê? Com a coisa, com a religião, com o objeto. É por isso que a coisa fica tão complicada, porque se o som desafina, desagrada. E é por isso que se o culto não foi uma palavra positiva, ele vai procurar aqui e acolá os profetas que estão por aí, agradando a todo mundo, a todo gosto. E aí acontece dessa forma, 20 anos a arca está na casa desse homem, nada aconteceu. Não teve mudança nenhuma, porque ele estava olhando sempre para a estrutura, para aquilo que é material. Houve um tempo lá, você se lembra, foi no dia que o Eli caiu da cadeira, né? Em nome de Jesus, você não vai cair da cadeira, irmãos, tá? Em nome de Jesus, porque você é geração profética, geração de Samuel, geração de reis, assim como nós sabemos que Pedro, ele profetizou lá na sua epístola, lá em 1 Pedro capítulo 2, geração nobre, geração eleita, reino de sacerdotes. Sabe o que acontece? Lá no dia que o Eli caiu da cadeira, a arca, o povo estava tomando uma coça lá na guerra. Vai cutucar o inimigo, irmãos, com esses pecados aí escondidos.
Se atreva, vai apanhar, tá? Por quê? Porque não tem autoridade. A autoridade repousa na cruz e no sangue, em uma vida alinhada com o padrão do céu. E aí os irmãos foram, né? Vamos levar a arca. E foi para cima dos filisteus. Irmãos, 30 mil pessoas morreram naquele dia. Por quê? Porque quando a arca pisou no arraial, olha o perigo de você ficar pegado à religião e às estruturas. O dia que a arca pisou lá no arraial, o povo falou, é a presença. Chegou a presença, agora nós podemos marchar, agora nós podemos ir adiante, Deus está conosco, porque a arca está no nosso meio. Eles estavam olhando para a religião, estavam olhando para a estrutura, estavam olhando para o método, não tinha nem um pingo de temor a Deus ali, irmãos, naquele clamor. Nada disso, todo mundo em pecado, olhando para a arca, e achando que a arca ia salvar eles das fracaturas que eles vieram fazendo ao longo dos tempos. E foram para a guerra, 30 mil pessoas morreram naquele dia, choraram, inclusive os filhos de Eli. A arca foi levada embora, a presença de Deus se foi. E veio a notícia. Por quê? Povo que estava olhando para a estrutura. Do mesmo jeito que o Abinadab. É 20 anos entrando e saindo diante da presença e nada acontece, nada muda. Irmão, se está alguma coisa desalinhada, nós precisamos questionar. Nós conhecemos Jesus. A gente conhece Jesus. A gente é cristão. A gente fala que serve a Deus, mas quem é esse Jesus que está só na nossa cabeça? Por que a coisa não muda? Por que a coisa não se alinha de fato? Por que as pessoas olham para nós e continuam olhando mau testemunho na nossa casa, na nossa vida? Por conta que muitas das vezes nós podemos estar nos relacionando com prédio, com afinação de som, com pastor que uma hora está aqui e uma hora não está mais. Sabe por que é falho? Porque é estrutura, irmãos. Pessoas vão e vêm. E aí nós começamos a nos relacionar com essas coisinhas. E 20 anos e nada acontece. E aí a arca vai para a casa do Obed-Edom. 3 meses, a Bíblia diz que esse homem prosperou. Foi uma bênção, cura, prosperidade, presença de Deus. A família de Obed-Edom abrigou a presença. 3 meses, irmãos, as coisas lá foram diferentes. Por quê? Porque eles não estavam interessados naquela caixa de madeira que estava ali. Eles estavam se relacionando com o Deus que vinha se assentar sobre a arca, com a Shekinah que estava manifesta ali. Aleluia, queridos, você não tem compromisso com a estrutura, você fez uma aliança com o Senhor teu Deus, isso é maravilhoso, é com essa graça que se moveu até você, e é por isso que a coisa ela é tão séria. Você não fez uma aliança comigo, meus irmãos, você não fez uma aliança com o pastor Isaías, você não fez uma aliança com a Filadélfia, com essa placa. O dia que você se batizou, você fez uma aliança com o Senhor Jesus. O dia que você aceitou Jesus, você fez uma aliança com Ele. É a Ele, meus irmãos, é com a presença dEle que você se relaciona. E isso traz para nós uma alegria e um amor e um cuidado tão grande, porque você sabe que é Ele que cuida de você. O dia que eu esquecer de orar por você, uma igreja de mais de 300 membros hoje, meus irmãos, em algum momento eu vou esquecer, certamente, né? E o dia que isso acontecer, você tem um pai que não esquece de você. Não esquece, meus irmãos. Porque não é com a caixa que você está relacionando, você está se relacionando com a Shekinah que se assenta sobre a arca, sabe? É Deus, teu nome pulsa, clama, está cravado na palma da mão do teu pai, Ele não vai esquecer de você nenhum dia da tua vida. E é por isso que pessoas como Obed-Edom, que se relacionam dessa maneira, com a presença, e não com a estrutura, veem as coisas acontecendo. 2 Samuel capítulo 6, houve prosperidade ali na casa de Obed-Edom. Cristo, Ele é o cumprimento de todas essas promessas e dessa revelação de Hebreus capítulo 9, da figura do tabernáculo. Quem Ele é para você, Filadélfia? Como sua família tem reagido à presença dEle? De que maneira? Porque quando a arca subiu, Davi falou assim, nós precisamos dar um lugar para a arca. A arca de Deus precisa ter um abrigo. Davi tomou Jerusalém e ele foi muito empenhado, meus irmãos, em construir ali um lugar. Sabe, nós precisamos ser empenhados. Você precisa ter uma intenção na tua casa. Reorganizar a tua agenda, para que a tua casa seja abrigo da presença. Reorganizar o teu espaço, para abrigar a presença de Deus lá na tua casa. Se necessário for, meu irmão, abra mão de alguns compromissos. Isso é urgente. Não pode ser igual Eli, a gente ficar ignorando a urgência de algumas coisas. Tem que orar em família, então em nome de Jesus, organiza a tua agenda para orar em família. Sabe, vai esperar o casamento acabar?
Vai esperar o casamento chegar no final? Irmãos, tem dias que, sabe, é uma tristeza tão grande no coração de um pastor, porque tem dia que o casamento bate ali no gabinete, e o paciente chega, e é caso de UTI, e às vezes é caso só de a gente enrolar a mortalha e levar para o necrotério. Meus irmãos, não tem conserto mais. Você fala, isso aqui não tem conserto, morreu, acabou. Mas por que não orou quando devia ter orado? Por que não foi atrás dos filhos e pediu perdão, lavou os pés uns dos outros? Por que não investiu tempo de qualidade? Por que não amou? Por que não demonstrou esse amor? Agora não dá mais. Está tão acabado, tão esfarrapado, que o casamento virou um cadáver. Não tem conserto mais, meus irmãos. Chegou num ponto de UTI. E aí, é uma lástima, é uma dor no coração. Muitas das vezes a gente, sabe, fazer uma abordagem como essa. Não feche os teus olhos como Eli, homem, mulher, família, casal, pai, mãe, perdoe hoje. Pega esse telefone em nome do Senhor Jesus e liga hoje, pede perdão hoje. Em nome de Jesus, ama hoje, demonstra hoje, abraça hoje o seu filho. A vida, ela é frágil demais. É frágil demais, meus irmãos, e nós precisamos nos mover naquilo que é correto, naquilo que é santo. Como a sua família tem reagido à presença dele. Mical estava na janela, e a arca vai subindo, e Davi falou, eu tenho intenção, eu organizei a minha agenda, eu investi dinheiro para essa presença ter lugar, eu guerreei as guerras do Senhor. Davi lutou batalhas físicas, batalhas espirituais, para que aquela presença tivesse lugar. Nós não podemos deixar Satanás fazer uma ciranda dentro de casa. Tem dia que é hora de levantar e expulsar. E às vezes nós estamos vendo a coisa acontecendo, o vento chegando, e estamos igual a Eli, assentados na cadeira. Meu irmão, até quando você vai ficar sentado? Vai esperar cair para trás e quebrar o pescoço e colocar tudo a perder? Em nome do Senhor Jesus, se mova em oração, se mova estrategicamente como Davi fez. Davi foi intencional, e ele está ali agora, trazendo a arca, louvando a Deus, celebrando, vibrando diante da presença, que está chegando ali, veio da casa do Obed-edom, e vai ficar em Jerusalém agora. E Mical, a esposa, a princesa, está na janela. Todas as promessas que Deus deu para Davi estavam sobre a Mical, porque ela era a esposa, a primeira esposa dele. Então pensa você, meus irmãos, a presença de Deus sobre o reinado de Davi era dela também. A presença de uma família abençoada que Deus deu para Davi era para ela também. Tudo para aquela mulher também, para aquela rainha. Mas agora Mical está na janela, e ela vê Davi dançando diante da presença, e ela despreza, e ela reage diante da presença. Mas como que o rei de Israel celebra dessa forma? Como é que o rei de Israel se comporta dessa forma diante da presença? E ali ela desprezou. Irmãos, naquele dia Deus cerrou o ventre da Mical. Naquele dia Deus secou o ventre daquela mulher. Ela nunca pôde ter um filho de Davi. Por quê? Por conta da reação que ela teve. A presença tratou com desprezo. Desprezo os assuntos do Senhor. Desprezo a presença de Deus que estava chegando. Desprezou. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Isso aqui, irmãos, é uma certeza. Isso aqui não tem meio termo. Nós precisamos tomar muito cuidado da maneira como a gente trata a presença de Deus. Pode ser uma escorregada, e às vezes o nosso ventre vai ficar seco para o resto da vida, e a gente vai perder as promessas de Deus por conta de más escolhas, de estar como Mical numa janela zombando da presença de Deus, sabe, desfazendo da presença de Deus, desfazendo daquilo que é santo. Apocalipse capítulo 3, Deus está dando uma instrução para a igreja de Laodiceia. E ali, no capítulo 3 e no versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Isso aqui é Mical. Isso aqui é uma rainha. É uma igreja que tem promessa. É uma igreja que tem reinado sobre ela. Olha o jeito como essa Mical está reagindo diante da presença de Deus. E Deus escreve para essa igreja Laodiceia, direcionando a ela esse conselho: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente.
Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha aqui, irmãos, a visão errada. Olha essa igreja aqui. Porque eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Mas você não sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. E aí vem os conselhos de Deus para essa Mical aqui, para essa igreja Laodiceia, em Apocalipse. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, irmãos, para que não tenha mais no nosso meio cegueira espiritual, colírio da parte de Deus, o nosso Pai, para a gente enxergar conforme o padrão do céu, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que você veja. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É chegada a última hora. Daqui para frente, meus irmãos, a cada dia mais a caminhada vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Não tem conserto mais. E nós precisamos agora do poder do Espírito Santo de Deus. Unção, força, renovo. A igreja vai sentir apatia, cansaço, desânimo. Isso são coisas do tempo do fim. Jesus falou assim, porventura, quando o Filho do Homem chegar, no fim de tudo, vai achar fé na terra? E é também bíblico, que no fim de tudo, o amor de muitos se esfriaria. Então nós estamos vendo aí, lá fora a coisa está complicada. Irmãos, não precisa ficar espantado. Sabe, passamos lá perto do lixão, aí tem um urubu lá pulando, sambando em cima da carniça. Mas o urubu em cima da carniça. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que ele sabe fazer. Não é verdade? O que você espera de um urubu? Ele vai ficar em cima do que é podre mesmo. Então o mundo jaz no maligno. Então não fique se assustando com guerras, rumores de guerras, essa maluquice toda que está aí na internet. Não, meus irmãos, o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Sabe o que me assusta? Quando os filhos de Deus saem da mesa do Pai e vão sambar em cima da carniça junto com os urubus. Isso me assusta. É isso. Por que o povo de Deus está se comportando dessa forma? Virando assim as costas para a mesa de Deus, os manjares que o Senhor Deus tem nos servido todo dia e ido lá no mundo. O que tem de bom para nós lá, meus irmãos? Porventura há alguma coisa para nós lá dessa maneira? Então quando a igreja está desalinhada, isso sim deve nos assustar, causar arrepio. E assim, quando Mical está na janela zombando da presença, quando a Mical está desprezando a presença, uma igreja que despreza o Espírito Santo de Deus, isso é de assustar. Essa postura assusta. Porque, irmãos, isso fecha o ventre da igreja, a igreja se torna estéril. É só uma questão de tempo para a igreja morrer e fechar. Quando isso acontece. Sabe de uma coisa? Uma postura aqui dessa mulher indiferente causou esterilidade e comprometeu todo o reino. O reino inteiro sofreu com a escolha dela. Então não é imparcial. As nossas escolhas afeta cônjuge, afeta marido, afeta mulher, afeta filho, respinga em todo mundo. Isso atinge a igreja. Chega aqui no culto domingo, porque a igreja ela é a soma do que acontece lá em casa. Então isso tudo compromete. Mas tire os seus olhos da Mical e do que aconteceu sobre ela e olhe Davi, o mesmo Davi que tinha um amor intenso pela presença. Sabe, quando ele escreve o Salmo 132, lá no versículo 4, existe aquele versículo, que tem inspirado os poetas a escrever as canções. Eu não darei descanso à minha alma, eu não darei descanso às minhas pálpebras. Davi, ele não teria descanso enquanto não encontrasse um lugar adequado e digno para a presença de Deus. Era esse homem que reagiu também de uma forma diferente à presença. Quem era o Davi? Quando mandam buscar ele para tocar para o Saul, ele é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença e, acima de tudo, algo que chama atenção: o Senhor é com ele.
O Senhor é com ele. O Senhor é contigo, Filadélfia. A partir de hoje você vai ser conhecido como uma igreja a qual o Senhor está sobre você, está em você e através de você. Manda chamar, pode chamar o povo da Filadélfia. Está aqui no nosso meio alguém da Filadélfia, aqui nesse trabalho, nessa escola, nessa faculdade. Chama, porque são valentes. Fala amém. Você já foi arrebatado? Não foi, né? Ué, eu estou aqui também? Então não teve arrebatamento, né? Senão nós tinha todo mundo junto. Pode chamar, que são valentes. Aleluia, amém. Um povo valente, um povo animoso. O que é isso? Um povo animado. Não é? A gente até tem a cara feia, mas a gente é feliz, animado, feliz com o Senhor, bem resolvido, não é? É assim o povo do Senhor. O fruto não cai muito longe do pé, as ovelhas não são muito distantes do seu pastor, né? Um dia eu estava num evento público e tinha muita gente da Filadélfia, eu olhei tudo sentado lá, tá todo mundo assim com as caras assim, falei, nossa, é os meus filhos. Tudo lá, né? A cara da pastora, olha a cara do sujeito. Não vai ficar muito diferente. Então não vai ser um povo assim, né? De muita dente, para aqui e para ali, né? Mas por dentro o nosso coração é animoso, povo alegre, povo feliz. Ninguém ranzinza, ninguém ranheta. Eu preguei naquele culto dia 3, que o fruto do Espírito é alegria. Então, uma das características do povo do Senhor é ser animado, animoso, alegre. Aí chama o irmão da Filadélfia, porque ele traz alegria. Nossa, é uma coisa maravilhosa quando aquele povo chega. São povo de guerra. O povo ora, o povo jejua, batalha as guerras do Senhor. Lá o inimigo não brinca, porque é um povo de guerra. Sisuda em palavras. Tem palavra, honra suas palavras. Ah, mas acima de tudo, manda chamar essa família, porque o Senhor é com aquele povo. O Senhor é com aquele povo. Eles são pessoas que dão uma resposta apropriada à presença de Deus. Assim como Davi. Aleluia. Qual foi o legado desse homem? A resposta de Davi foi tão maravilhosa frente à presença que ele conseguiu unificar as 12 tribos e ele se ocupou em centralizar a adoração em Jerusalém. Por conta da guerra desse homem, do caráter desse homem, da resposta que ele deu, todo o povo de Israel aprendeu a adorar ao Senhor. Aleluia! Irmãos, que nós venhamos a ser como a família de Davi. Esse homem aqui, no dia que ele foi guerrear, a batalha dele, não ficou reclamando, não ficou murmurando, se vitimizando. Quando Davi foi, guerreou, trouxe o tesouro necessário para Salomão, filho dele, construir o templo. Sabe o que eu quero declarar pela fé nesta noite? Que dessas tuas batalhas, o Senhor Deus está tirando tesouros inestimáveis, que vão servir não somente a tua casa, mas também toda uma geração. Sabe, Deus vai forjar caráter, forjar o teu ânimo, forjar a tua casa. Sabe, das tuas batalhas você vai voltar de lá trazendo cânticos espirituais para a glória de Deus. Porque foi assim com Davi também. Das angústias dele, ele escrevia os salmos que são lidos e cantados até hoje. E é assim que nós reagimos. Eu quero encerrar nesta noite, concluindo e dizendo para você, tua família tem um propósito, Filadélfia. Tem um chamado eterno. Como você tem reagido a esse chamado? Quem Deus é para você? Sabe, você é a família de Eli? Você é como a Mical? Você é como o Abinadab? 20 anos nessa religião e a coisa está do mesmo jeito, é o mesmo pecado, toda vez caindo no mesmo erro? Ou você vai se comportar como Samuel, como Ana, como Eucana, como Obed-edom, como Davi que dança quando a presença chega, como um povo de Deus que é uma resposta, uma família que é resposta de cura para essa geração.